Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse aqui é o Vida Europa. Nós estamos regravando, na verdade, a live, né, que tinha o tema A Europa Contra-Ataca, e por motivos que eu não entendi, acabou que a live não ficou gravada como deveria. Não sei se fui eu ou se foi o Google o que aconteceu. De qualquer forma, a gente vai, né, mais uma vez regravar esse tema. E aqueles recadinhos típicos de YouTube: se vocês curtem histórias cotidianas Brasil Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E vamos lá, né? Quando que a Europa, ou seja, quando houve a eleição do Donald Trump pela segunda vez, já no ano passado, aqui na Europa, já existia um consenso de que, de repente, né, os europeus já deveriam começar a encarar os Estados Unidos não como o parceiro de antes, vamos dizer assim. Só que os acontecimentos foram muito mais, ou assim, os últimos acontecimentos, algo que surpreendeu muito a Europa, né? E um deles foi justamente no dia 28 de fevereiro, né, no fim do mês passado, e simplesmente que a Europa acordou no ponto de vista de segurança, que se deu conta que os Estados Unidos não quer mais ser o xerife do mundo, se a gente pode dizer dessa forma, quando houve aquela cena totalmente escandalosa, né, do Donald Trump, o seu vice, o J.D. Vance, e o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, no qual eles ali brigaram, né, em público, no qual tanto o Donald Trump como o J.D. Vance, eles meio que obrigaram, né, ou estavam obrigando, deixa eu só acertar aqui a câmera, meio que obrigaram, deixa eu só dar uma acertada assim, isso, meio que obrigando o Zelensky a assinar um acordo, né, que era de metais raros, né, com os Estados Unidos, só que não havia nenhuma garantia de segurança. Ou seja, mais uma vez, a gente tem uma playlist aqui no canal, né, completa, qual a gente já falou da guerra da Ucrânia muitas vezes, que na verdade a guerra da Ucrânia havia começado muito antes, em 2014, quando os Estados Unidos anexou a Crimeia, né, uma península que fica ali ao sul da Europa, e em fevereiro de 2021, deixa eu ver isso mesmo? Não, fevereiro de 2022, foi quando o Putin, ou seja, a Rússia de Vladimir Putin, atacou a Ucrânia, e aí estamos nessa situação que nos encontramos até agora. Só explicando aí, e é isso, os europeus se deram finalmente conta que já não poderiam contar com os Estados Unidos como um parceiro da OTAN e um parceiro para a sua própria segurança. E teve também um pronunciamento do Emmanuel Macron, presidente francês, no qual faz com que, avisando aos franceses e também, de uma certa forma, avisando aos europeus que o que ele chamou de dividendos de paz pós-Segunda Guerra Mundial haviam acabado e que eles precisariam cuidar da sua segurança, e que a Rússia de Vladimir Putin estava dentro das possibilidades, assim que ela conseguir reorganizar o seu exército e por aí atacar. Aliás, o que o Putin fala o tempo todo, né, de fazer a Rússia à la grande, que o esfacelamento da União Soviética foi uma grande tragédia para a Europa, ou uma outra palavra, para a Rússia, e também, dentro do contexto dele, também para a Europa, e ele sempre quis utilizar a Ucrânia como uma espécie de muro de contenção dos ventos democráticos, do qual ele não gosta, né, porque a Rússia, infelizmente, se transformou em uma ditadura muito violenta, inclusive proibindo os russos a protestarem, incluindo também a morte do principal opositor russo ano retrasado, desculpa, tem mais ou menos um ano e meio, que foi Alexei Navalny. Bom, eu estou explicando isso muito, vamos dizer assim,
resumidamente, a gente tem a playlist, eu vou deixar aí na hora que eu for editar o vídeo, e aí nós vamos começar com esse texto do Euronews. Deixa eu ver se compartilha. Sim, deixa eu ver aqui, deixa eu traduzir ele logo para vocês em português. Esse é um texto que chama muito atenção, porque eles acionaram um artigo que é o 122 para evitar a votação para o instrumento de 150 mil milhões de euros, são 150 bilhões, tá? Mil milhões, isso aqui é em português de Portugal, recentemente propostos para o financiamento da defesa. Ou seja, os europeus realmente entenderam que os norte-americanos, sobre a batuta de Donald Trump, não é confiável, né? Aí está aqui, que o parlamento foi afastado do processo de tomada de decisão sobre o plano de 800 bilhões, né, vamos falar em português Brasil, 800 bilhões de euros, recentemente anunciado para intensificar os seus esforços para apoiar a Ucrânia a curto prazo e assegurar sua autonomia estratégica para se defender a longo prazo. Isso também é uma boa pergunta, o que vai acontecer com a OTAN, né, ou se por acaso, né, o cupincha do Donald Trump, né, o Elon Musk, que fica lá no X, na sua plataforma xingando todo mundo, já tinha dito em várias postagens que os Estados Unidos deveria se retirar da OTAN. Se vai se retirar, não se sabe. Então, isso foi um assunto, né, esse orçamento, né, absolutamente pomposo. E aí, deixa eu ver outra coisa, isso é um outro ponto. Outro ponto também foi a guerra tarifária, que eu compartilhando aqui com vocês, deixa eu só traduzir logo para o português, isso é de um texto do BBC, que ele fala, né, a guerra tarifária que o Donald Trump lançou contra o mundo, né, e até mesmo contra o Brasil, quanto à questão do aço, por exemplo, né. Aí está aqui, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu impor mais tarifas depois de sua última medida para introduzir impostos de importação sobre o aço e alumínio que entram nos Estados Unidos, provocou retaliação da União Europeia e do Canadá. Trump disse que é claro que responderia às contramedidas, repetindo seu aviso para revelar tarifas recíprocas. É uma lógica, assim, um pouco estranha, porque ele supostamente gostaria de reativar a indústria nos Estados Unidos, mas no mundo globalizado que estamos vivendo hoje e com tecnologias, fica uma coisa assim meio atrasada de uma certa forma. E uma outra coisa também que ele, né, tá aí, impressionante, ele é laranja mesmo, é as tarifas que ele está colocando e justamente em cima do Canadá, né, para tentar enfraquecer a economia, para supostamente anexar o Canadá, e também outra lorota que ele está vindo com a Groenlândia, né, a Groenlândia que é um território que pertence à Dinamarca, mas que eles estão discutindo a sua independência, mas eles não, ou seja, supostamente se tornarem independentes da Dinamarca, mas que eles não querem pertencerem aos Estados Unidos. Então, tá aí, né? Aí tá aqui a questão, né? Líderes do Canadá e na Europa chamaram os novos impostos sobre metais injustificado e revidaram com suas próprias tarifas sobre a variedade de produtos dos Estados Unidos. Como todo mundo, estou desapontado ao ver tarifas globais em relação ao aço e alumínio, mas adotaremos uma abordagem mais pragmática. Esse aí é o primeiro-ministro do Reino Unido, o Sir Keir Starmer. E aí vai, ruim para os negócios, pior para os consumidores. O Canadá disse a partir da quinta-feira que começaria a cobrar um imposto de 25% sobre quase 30 bilhões de dólares canadenses, o que equivale a 20 bilhões de dólares norte-americanos em produtos dos Estados Unidos, incluindo aço, computadores e equipamentos esportivos. A União Europeia, que pretendia aumentar a sobretaxa até de 26 bilhões aí é que é pounds, mas aí converteu aí 28 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos, inclusive já colocou. Inclusive, o Trump disse que ia colocar uma taxa de 200% em cima, sobretudo dos vinhos europeus. Uma coisa assim
completamente sem pé nem cabeça. E aí a gente chega, peraí, na nossa última, o último texto, na verdade penúltimo, né, o último é uma postagem, vamos, que é esse daqui do jornal The Standard, deixa eu só traduzir ele logo de uma vez, que é: o quinteto bilionário de Trump perde quase 210 bilhões de dólares nas bolsas de valores. Desilusão no mundo dos gigantes da tecnologia e na indústria de bens de luxo, mercados estão reagindo negativamente à política tarifária punitiva e errática de Trump aos temores da recessão dos americanos. Já aqui está essa foto, né? Está aí, né? Esse aqui é o Elon Musk, nem precisa falar, né? Elon Musk, o dono da Tesla e da Starlink, inclusive ele também falou um monte de besteira, brigou com o primeiro-ministro da Polônia, por exemplo, disse que se a Starlink, né, que é esse sistema de internet por satélite, por acaso não funciona mais na Ucrânia, faz com que a Ucrânia poderia perder a guerra. Aliás, o que ele fala isso acusando, né, o Zelensky, né, de tudo que posso imaginar. Esse senhor aqui, se eu entendi, é o dono da Google, nome no texto fala, esse aqui é o Jeff Bezos, sua esposa e o Zuckerberg e sua esposa, né, e aí da União Europeia, né, teve somente a direita da Itália, Giorgia Meloni, que foi a única representante da União Europeia, né. Seus líderes oficiais, não, todos não foram convidados. Aí fala aqui, naquele dia era apenas aqueles que desfrutavam do favor pessoal de Trump foram admitidos no Congresso dos Estados Unidos, em grande medida, né, não eram pessoas da política, mas dos negócios, aí daqueles nomes todos que a gente já citou antes aqui no vídeo. Aí vai, nessa segunda-feira de janeiro, eles olharam com confiança para um futuro brilhante e cheio de lucros gigantescos. Afinal, eles sabiam que estavam do lado certo do poder. Mas hoje, menos de 2 meses depois, eles estão muito mais pobres, entre aspas. Como calculou a agência de notícias Bloomberg, 5 multibilionários perderam 209 bilhões de dólares, 193 milhões de euros, em valor de mercado de ações em apenas neste período, em meio de incertezas globais, política tarifária punitiva e errática dos Estados Unidos. Aí ele continua aqui. O Bloomberg Billionaires Index, de quarta-feira, dessa semana agora, estamos em metade de março, Musk registrou menos de 148 milhões de euros. Os 61 bilhões de dólares restantes de perda no mercado de ações são compartilhados por Bezos, que é o dono da Amazon, com 29 bilhões de dólares, o ex-presidente da Alphabet, Sergey Brin, com 22 bilhões, esse negócio aqui eu não sei, mas também o próprio Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, né, e o francês Bernard Arnault, com 5 bilhões de dólares cada. Este último é o chefe dos artigos de luxo da Louis Vuitton, e segundo a revista Forbes, liderou a lista dos homens mais ricos do mundo em 2024 com uma fortuna de 233 bilhões de dólares, seguido pelo já mencionado Musk, 195 bilhões até agora, Bezos, 194, Zuckerberg, 177. Esses números e possivelmente também o ranking pode parecer muito diferentes do que foi no final do ano passado, no final de 2024. Aí ele fala do Musk. O Musk não é apenas um multibilionário deste quinteto, que atualmente está vendo seus valores listados diminuírem quase passivamente. Ele também é aquele que comprou a equipe de apoiadores de Trump com mais capital. Musk doou quase 300 milhões de dólares para a campanha do republicano, de acordo com relatos da mídia norte-americana. E nenhum empresário dos Estados Unidos fez campanha com tanta frequência em voz alta para Trump. Ele foi recompensado por isso com um trabalho governamental curioso, DOT, né, que é o Departamento de Eficiência, né, em outras palavras, economizando milhões, quem sabe bilhões, não se sabe, né, que aí também ele fica, não se sabe perfeitamente.
O fundador da Amazon, Bezos, como dono do Washington Post, que opera de forma independente há décadas, agora está repentinamente prescrevendo diretrizes de política econômica. No entanto, a ordem de Zuckerberg de abolir os programas de verificação, os fast-checking, né, dos fatos do Facebook e da companhia de promover conteúdo político, que também foi útil para Trump. Ou seja, o texto que sugere que ele atraiu essas big techs, né, para ajudá-lo na campanha, para, né, fazer com que o Trump seja eleito, mas que esses, o que realmente e abraça, e é um, vamos dizer assim, fervoroso, né, apoiador do Trump, é o próprio Elon Musk, inclusive, né, as vendas do seu carro Tesla aqui na Europa caíram, despencaram e muito, né, só na Alemanha eu estava vendo que foram 70% de queda de vendas. Lembrando, né, que essa posicionamento até econômico do governo Trump é muito ruim para os Estados Unidos, sobretudo a médio e longo prazo, porque os europeus não querem mais saber, não querem mais comprar produtos dos Estados Unidos, nem produtos e serviços. Isso vai afetar, e muito, já afetou, né, de acordo com o que a gente está vendo aqui, com essas políticas tarifárias, né, que no caso o governo Trump está fazendo. Mesmo que as recentes perdas no mercado de ações possam ser explicadas puramente pela economia de mercados, os afetados podem estar pensando na extensão do seu compromisso futuro com Trump. Eu fico imaginando no caso do Elon Musk, né, que as perdas são absolutamente milionárias. E para a gente concluir esse vídeo, para a gente não se estender, tem essa postagem do Elon Musk na sua rede social X, o antigo Twitter, que eu vi essa postagem, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, eu vi essa postagem ontem à noite, e essa postagem, ela me chamou muita atenção, porque eu pensei que fosse uma paródia, né, que tem muita coisa de paródia, muita coisa de meme em rede social, mas essa daqui especificamente não é. Isso daqui é o Elon Musk, né, Imagine you love so much being government, aí depois, né, ele botou as estrelinhas da União Europeia junto com a foice, né, que da União Soviética, do símbolo do comunismo, no caso, that you want the government for you government, quer dizer, ele ataca, né, sistematicamente nas redes sociais, políticos, tudo, assim, virou um verdadeiro show dos horrores, e é muito interessante porque não era assim, né, quando ele comprou o X, ele dizia que ia dar liberdade de expressão para as pessoas. A virada de chave foi justamente no fim do ano passado, quando ele apoiou abertamente, fez campanha para o Alternative für Deutschland, para o AfD, que é partido de extrema-direita na Europa, e aí, a partir daí, a coisa começou a desandar, né? Mas aparentemente não, né? Ele está ali, peraí, deixa eu só voltar para mim. Aparentemente ele continua, né? Dando muitos lá no seu departamento de eficiência, demitindo um monte de funcionários, muitos entrando na justiça, sendo uma coisa assim totalmente confusa, né? Eu acredito que os norte-americanos ainda não se deram conta do tamanho do buraco que se meteram ainda, né? E outra coisa também é que se eles não estavam dispostos a ser os xerifes do mundo, isso tudo poderia ser negociado com muita calma e muita tranquilidade com os europeus. Os europeus têm condições, sim, de cuidar da sua própria segurança, só que não são coisas que você faz da noite para o dia. Isso vai demorar, inclusive, alguns meses e, quem sabe, alguns anos. Então é isso, né? Então aí a Europa contra-ataca, né, no meio dessa, vamos dizer assim, de todo esse turbilhão, né, que estamos enfrentando, né? Não sabendo, né, com pouco menos de 2 meses de governo Trump, o que vai acontecer daqui até o fim do ano é completamente, a gente não sabe, em outras palavras, é uma grande interrogação. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu resolvi regravar a live, porque a live, ela, não por motivos que eu não entendi, não ficou gravado, mas é isso. Esses são
razões, né, que fez com que a Europa contra-atacasse, e vamos ver, é como uma novela, vamos ver quais são os próximos capítulos que virão da Casa Branca, mas os sinais não são bons. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, e nós nos vemos muito breve em um vídeo short live aqui no Vida Europa. Fui!